E agora uma pergunta, você gosta do horário de verão ou não? O governo federal está avaliando se para de adiantar os relógios em 1 hora e, se for mantido, a medida começa no próximo dia 15. Os relógios são adiantados em 1 hora desde 1931. No governo Vargas, a intenção era que o consumo de energia elétrica fosse economizado no horário de pico, entre 17 e 19 horas, que é para abater o consumo da iluminação pública naquela época, para não coincidir principalmente com o horário de consumo do comércio. E isso dava, naquela época, uma espécie de compensação do consumo de energia elétrica para os consumidores do comércio. 86 anos depois, o país continua adotando o horário de verão, por 2 motivos principais: reduzir em 147 milhões e meio de reais por ano o consumo de eletricidade, nos horários em que a tarifa de energia elétrica é mais cara, e melhorar a economia brasileira. O horário de verão é vantajoso para o comércio varejista, porque historicamente, nos últimos anos que tem implantado o horário de verão, o consumo do comércio varejista, principalmente dos produtos semiduráveis, como roupas e calçados, ele tem aumentado 3% nesse período. E também há um aumento significativo do consumo nos bares e restaurantes, principalmente em Cuiabá, com esse calor que nós temos. Então as pessoas quando saem, os trabalhadores quando saem do serviço e percebem que ainda está claro, ainda tem sol, que não escureceu ainda, ele acredita que ainda tem um tempo a mais. Aí ele vai para os bares, aí vai para o shopping center e acaba fazendo uma compra por impulso e acaba incentivando o consumo e as vendas também. Hoje nós temos uma economia de 0,5% durante todo o horário de verão no consumo de energia elétrica e 4,5% na economia da demanda no horário de pico. Então não é uma economia significativa. Em termos de recursos financeiros, isso equivale a 159 milhões no último período. E no período anterior nós tivemos 162 milhões, isto é, está havendo uma queda na economia, e isso tem justificado negativamente a aplicação do horário de verão no Brasil. A pouca eficácia do horário de verão tem motivado o governo federal em avaliar o fim do adiantar dos relógios em 1 hora. O horário de verão poderia, neste ano, ajudar a diminuir a crise, porque já que ele aumenta o consumo, nos anos anteriores isso ocorreu, ele poderia minimizar um pouco a crise e voltar a aumentar o consumo das mercadorias. Praticar atividades físicas, turismo, vendas de comércio, são essas atividades hoje que mais têm apelo no horário de verão, e isso pode ser perfeitamente aplicado para o Brasil de hoje. Geralmente o horário de verão é adotado em 10 estados brasileiros, mais o Distrito Federal. Além das questões econômicas e energéticas, o adiantar das horas tem influência direta na vida da população brasileira. Vai mudar o ritmo de trabalho da gente, né? Acordar cedo. As crianças que estão dentro das unidades de creche, centros municipais de educação infantil, você tem problemas sérios, em função de que os pais devem acordar mais cedo num período que ainda está escuro. Então, portanto, as crianças praticamente elas têm que acordar mais cedo. E as crianças são levadas praticamente dormindo pelos pais para as unidades de creches e centros municipais de educação infantil. No entanto, no período vespertino, você tem aí uma compensação que você sai ainda com o sol quente. Mexe com a biologia do corpo humano, e essa mudança para quem trabalha, acorda mais cedo, quando está acostumando com o horário, muda o horário. Portanto, eu não sou a favor muito do horário de verão. Para mim se torna muito difícil, porque tem que sair mais cedo de casa. E isso aí fica difícil para o trabalhor. Está muito escuro, isso é perigo de assalto. Isso aí não é uma melhoria muito para os trabalhadores, eu acho que não.